projeto. Nesse sentido, aproveitamos a emenda modificativa, ora apresentada ao artigo 4º, para adequá-lo à lei complementar para sanar vícios observados nos artigos 6º e 7º. Apresentamos as emendas de redação anexa. Diante da acima exposto, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 4.505-A de 2008 e das emendas a ele apresentadas na CETASP, com as emendas anexas. Esse voto é do relator Zenaldo Coutinho. A mesa agradece a Vossa Excelência e submete à discussão. Não havendo interesse na discussão, em votação. Senhores deputados que concordam com o relatório e voto proferido pelo deputado Zenaldo Coutinho e aqui lido pelo deputado Geraldo Pudim, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 143. Projeto de lei número 4605/2009, Marcos Monte, acrescenta um novo artigo 985-A à lei 10.406, 10 de janeiro de 2002, para instituir a empresa individual de responsabilidade limitada e dar outras providências. Está em apenso, PL 4953/2009. O relator é o deputado Marcelo Itagiba, e o seu parecer é pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e no mérito pela aprovação deste, do substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e do PL 4953/2009, apensado com substitutivo. O avulso é o 1782. Ausente o relator, a mesa pede a gentileza ao deputado Couber Martins a proceder à leitura do voto proferido pelo deputado Marcelo Itagiba. O fato, senhor presidente, é um voto do relator Marcelo Itagiba, que é um voto longo. Tratando-se de manifestação conforme despacho da mesa do dia 12 de fevereiro de 2009, diz respeito a aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimental e de técnica legislativa de projeto de lei substitutivo a ele apresentado, também porquanto se trata de matéria afeta ao direito civil. O exame pretendido está a cargo desta comissão de acordo com as competências previstas no artigo 32. Estando a matéria objeto da proposição e análise, compreendida na competência legislativa e privativa da União, admitida sua disciplina por lei ordinária de iniciativa parlamentar, cujo trâmite e apreciação se inserem nas atribuições do Poder Legislativo, não há como falar em constitucionalidade, sob o ponto de vista formal. Quanto à constitucionalidade material, analisada a proposta à luz da ordem jurídica constitucional, não temos óbice do mesmo à sua propositura, achando-se atendidos os pressupostos de admissibilidade. Ambos os projetos substitutivos também não contêm vícios de injuridicidade, estando em conformidade com as normas e princípios consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio. No que tange à técnica legislativa, a redação da proposição original prevalecente foi aprimorada pelo substitutivo elaborado da Indústria e Comércio, em consonância com os ditames regimentais da Lei Complementar 95 de 98. Quanto ao mérito das proposições, aliamos-nos com as razões trazidas à colação pelos autores de ambos os projetos referendados em anterior manifestação da Comissão de Indústria e Comércio. No mérito, estamos convencidos que o projeto em apreço contribuirá com o aperfeiçoamento do regime jurídico civilista pátrio em matéria de direito societário, ao introduzir a figura da pessoa jurídica individual de responsabilidade limitada, devendo representar notável avanço no campo empresarial e do empreendedorismo, subsidiando o Brasil com instrumentos em vigor há mais de duas décadas em diversos outros países. Contudo, acredito que a proposta possa ser ainda mais aperfeiçoada, razão pela qual apresento o novo substitutivo. Em primeiro lugar, parece-nos topologicamente melhor estariam as alterações pretendidas em novo título, que sugiro seja denominado título 1A, da empresa individual de responsabilidade limitada. Para dar maior sistematicidade ao texto, tendo em vista a redação vigente no Código Civil Brasileiro, é preciso que sejam ajustadas as redações do artigo 44 e 1003. Do 44, para que ele conste a empresa individual de responsabilidade limitada no rol das pessoas jurídicas de direito privado existentes no país. No artigo 1033, para que, do mesmo modo, esta nova modalidade de empresa conste do seu parágrafo único. A terminologia, entre aspas, sócio, na medida em que essa palavra significa aquele que se associa a outro numa empresa, a nosso ver, deve ser evitada, já que na espécie será impossível a referida associação. Ademais, é necessária pequena alteração no parágrafo 2º do artigo 985-A, proposto agora 980-A, a ser aditado ao Código Civil de acordo com o artigo 2 do substitutivo da Comissão de Indústria e Comércio. Entre aspas, a firma individual de responsabilidade limitada deverá ser formada pela inclusão da expressão ERLI após a razão social da empresa. Ocorre que o nome empresarial pode ser designado por firma ou denominação, sendo distintos os conceitos, de acordo com o artigo
11.158, do Código Civil, que não sendo utilizado mais a expressão razão social. Tal sorte que o preceito deve ser assim redigido. Parágrafo 2º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRLI após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Registro também que, considerando que se fez conveniente delimitar em proporção razoável o porte da organização que se pode constituir como empresa individual, a fim de que não se desvirtue a iniciativa, nem esta se preste a meio de ocasião para dissimular ou ocultar vínculo ou relação diversa, propugnamos introduzir parâmetro mínimo apto a caracterizar a pessoa jurídica de que se trata, fazendo supor que se reúnem suficientes elementos de empresa como sede, instalado, escritório, equipamentos, etc., tal como se fez para caracterizar microempresas e o empresário individual, nas respectivas leis reguladoras. Com esse propósito, estabelecemos que o capital social não deva ser inferior ao equivalente a 100 salários mínimos. Repito, 100 salários mínimos, montante a partir do qual se tem por aceitável a configuração patrimonial da empresa individual. A tanto, emendamos a redação do caput do artigo 985-A proposto, atual artigo 980-A, a ser aditado ao Código Civil por força do artigo 2º do projeto. Por fim, assinalo não vislumbrar razão para que a regra estabelecida no parágrafo 5º seja adstrita à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de natureza científica, literária, jornalística, artística, cultural ou desportiva. Ao nosso ver, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor em imagem, nome, marca ou voz, que deve ser detentor titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional, pode e deve ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza. Assim, estaremos dando maior alcance à nova forma de constituição de empresa, facilitando e aumentando o volume de capital empreendido nos negócios, que tenham aptidão para a forma empresarial que ora se cria. Em conclusão, a teor das precedentes razões, manifestamos nosso voto no sentido da constitucionalidade, mérito, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 4.605/2009 e do projeto apenso de número 4.953/2009, bem como do substitutivo aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio na forma do substitutivo que ora apresento. É o voto do deputado Marcelo Itagiba, senhor presidente. Em discussão. Não havendo interesse na discussão, em votação. Senhores deputados, concordam. Relatório e voto do deputado Marcelo Itagiba. Aqui lido pelo deputado Colber Martins. Aqui a mesa agradece. Permaneça como se encontra. Aprovado. Nova possibilidade de inversão de pauta. Item 81, senhor presidente. 81, deputado Geraldo Pudim. 141, deputado Paes Landim. Item 81, vamos de imediato votar esses dois. Em discussão, as duas inversões requeridas. 81, 141, a mesa abrirá mais. Deputado Panuzzi, qual é o seu interesse? Em discussão... Senhor presidente, 131. 131, deputado Flávio Dino. 138, senhor presidente. 138, deputado Colber Martins. 114, deputado Felipe Maia. 117. Senhor presidente. Deputado Felipe Maia, 117. Deputado Edmar Moreira. 88. 88. 151. 151, deputado Genuíno. Leia aí agora. Leitura para... Deputado Panúzio. Item 6, senhor presidente. Item? 6. 6. Senhor presidente, eu queria permutar meu pedido para 122. Item 122, Flávio Dino retificando. Item 140, senhor presidente. 122 ao invés de 131. Isso, 122. Item 140, senhor presidente. Item 140. 140, deputado José Maia Filho. Itens requeridos. Parabéns. 81, deputado Geraldo Pudim. 141, Paes Landim. 122, Flávio Dino. 138, Colber Martins. 117, Felipe Maia. 88, Edmar Moreira. 151, José Genuíno. 6, deputado Panúzio. 140, José Maia Filho. Em discussão, as inversões requeridas.
Não havendo interesse na discussão, em votação. Senhores deputados, concordo com as inversões, permaneço como se encontra. Aprovado. Primeiro item, 81. Projeto de Lei 2020 de 2009, Luiz Bittencourt, obriga a divulgação de mensagens sobre medicamentos genéricos nos anúncios de remédios e similares. Estão apensos o 2548-2000, 3028-2000, o 3061-2000. O relator é o deputado Geraldo Pudim. O deputado Bruno Araújo já apresentou um voto separado 2 de 9 de 2008. O avulso é o 1747 e o tema volta à discussão. Não havendo interesse na discussão, em votação. Senhores deputados, que concordam, relatório e voto, proferido pelo deputado Geraldo Pudim, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, nós votamos as concessões de rádio no começo. Votamos. Que houve aquela polêmica. Eu acabei... Votamos. Muito obrigado. Votamos. Vossa Excelência fez a observação e a mesa, obedecendo a sua sábia orientação, Senhor presidente, procedeu à votação. Muito obrigado pela exceção, senhor É presidente. só para justificativa, senhor presidente, que, na verdade, em conversa com o deputado Bruno Araújo, a gente acolheu em parte o voto em separado dele, só para justificar a correção do nosso voto. Você não percebeu? Ele votou. 141. Projeto de lei número 4.500, 2008, Carlos Bezerra. Veda a busca e apreensão de